pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Se os anjos prostram-se a ti, vem não, os anciãos rendem sua coroa ao poder, pra ele canta, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Nós nossa adoração, dia e noite, essa adoração, dia e noite, suba a ti, nossa adoração, dia e noite. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Nós te exaltamos, ó Senhor, nós te
Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos, amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos começar o culto desta noite. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está feliz, possa ouvir um amém? E bom, aproveitando essa sua alegria, se você puder, cumprimente aí quem está do seu lado, né? Dê uma boa noite para essa pessoa. Diga para ela a importância dela estar aqui. E juntos, mais um domingo, celebrar a Jesus, celebrar o nosso Deus. Nossos irmãos também, né, que nos acompanham na internet, sejam bem-vindos. E que Deus assim abençoe a todos. Muito bem. Se você puder, nós vamos ler o Salmos 27, versículo 1. Salmos 27, versículo 1. Salmos 27, versículo 1. Que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? Amém? Irmãos, a Bíblia, ela é tão completa, né? Às vezes a gente pensa, olha esse versículo tão curtinho, tão pequenininho, mas ele expressa uma verdade tão grande para o nosso coração, que eu queria que você colocasse isso no seu coração, porque quando o salmista escreveu essas palavras, pensou sobre isso, ele tinha a certeza de que Deus era a sua luz, Ele era a salvação que ele precisava. Irmãos, nós também precisamos dessa luz de Deus na nossa vida, iluminando os nossos passos, os nossos caminhos. Deus, Ele é a nossa salvação, não só no sentido a salvação eterna, mas de livramento, quando a gente precisa de algo, né? Olha, eu preciso de um livramento. Olha, tem muita gente me perseguindo, de repente alguém está passando por essa fase. Tem muita gente falando o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Então Deus tem que ser a nossa salvação. É aquele que pega na sua mão e guia e dirige os seus passos.
E eu tenho certeza, meus irmãos, que se nós abrimos o nosso coração desde já, Deus, Ele vai falar com cada um de nós. Ele vai direcionar uma palavra para o seu coração essa noite. Você crê nisso, amém? Então vamos orar, pedir isso para Deus, pedir que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra, os louvores, fale de forma especial conosco, que nada atrapalhe a nossa vida, nossa comunhão com Deus nesse momento. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos em Tua presença, agradecemos ao Senhor por esta noite, nós estarmos reunidos como igreja, Pai, para mais uma vez prestarmos um culto ao Senhor, que é digno de todo louvor e de toda adoração. E graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem dirigido os nossos passos. Por isso, ó Deus, se alguém entrou aqui com dúvidas, com medo, pedimos ao Senhor que venha iluminar o coração de cada um, Pai, que venha trazer clareza, aplainar os caminhos dos teus filhos, que tudo que nós ouvirmos aqui nessa noite possa entrar no nosso coração como um apontamento, um direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos sair, ó Deus, diferente, iluminados pelo Espírito Santo nesta noite, Pai. Por isso, que não haja impedimentos, barreiras que possam impedir o agir do Senhor no nosso meio, porque nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Nós abrimos o nosso coração desde já, para que verdadeiramente a semente seja plantada no nosso coração e ela possa crescer e dar frutos, Pai. Talvez um refrão de um louvor, a participação de um momento de oração, a ministração da sua palavra. Ó Deus, que tudo possa colaborar para o crescimento espiritual de cada um de nós. E que em tudo isso o teu nome seja glorificado, seja exaltado nessa noite, Pai. Esse é o nosso propósito. Não é ser maior que ninguém, ninguém ser menor que outros, mas todos juntos glorificar e exaltar ao Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Abençoa a vida de todos que estão aqui, aqueles que estão nas dependências da igreja, aqueles que estão te servindo através de um ministério, que também sejam capacitados e usados poderosamente pelo Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, vamos adorar a Deus. Aleluia. Que bom estarmos na casa do Senhor. Vamos louvá-lo? Vamos lá? Tudo bem? As nuvens ele vem, os reinos vão se prostrar. Vão quebrar e nós vamos cantar assim. Pode impedir o eterno. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou. Nossos pecados, seu sangue nos lavou.
Graça e paz a todos. Deus abençoe. Os irmãos poderem sentar. Eu gostaria de saber, primeiramente, se alguém nos visita pela primeira ou pela segunda vez. São todos da casa hoje? Alguém nos visita? Só faça um sinal com a mão. São todos da casa? Deus abençoe a todos que estão acompanhando esse culto. Irmãos, tem algumas comunicações importantes para os irmãos. Primeira, um aviso referente à terceira idade da nossa igreja. Na próxima sexta-feira, que é dia 26/9, aqui em nossa igreja, às 14h30, tá bom? Os irmãos que são dessa faixa etária, desse ministério, então estejam aqui na próxima sexta-feira, no nosso encontro mensal da terceira idade, a partir das 14h30. O próximo aviso é sobre o bazar da nossa igreja. Relembrando, né? De repente alguns irmãos que não vêm aqui durante a semana, que não têm esse costume, de repente não sabem, né? Eu sei que o bairro aqui é bem conhecido, o bazar da nossa igreja, mas reforçando para os irmãos, nós temos o bazar aqui na nossa igreja, de segunda a quarta-feira, das 8 às 16, né? É aberto aqui, comunidade, né? Tudo que é recebido, inclusive, é revertido para a associação, para a igreja. Por isso que, inclusive, aceitamos doações. Se você tem coisas em bom estado, né, ótimo estado, para doar aqui para a igreja, né, que a gente vende muitas doações, você pode trazer aqui, deixar aqui durante a semana, que também será usado para o bazar da nossa igreja. Tá? Então, relembrando, de segunda a quarta-feira, das 8 às 16, sempre temos o bazar da nossa igreja. Agora temos um próximo aviso, sobre a festa das crianças. Cadê a Andréia Félix? Está aqui, olhando lá para trás. Mas a Andréia Félix vai estar passando para nós aqui. Boa noite, irmãos, graça e paz. Esse é o vídeo que a gente está passando da festa do ano passado, tá? Esse ano nós contamos novamente com as doações de vocês. Nós trabalhamos 100% com doações para essa festa. E vocês viram que não é uma festa pequena.
Nós fazemos inscrições para 200 até 250 crianças, porque mesmo a gente fechando as inscrições, no final sempre aparece e não tem como falar não para as crianças. Um diferencial que nós temos. Se você tem o seu comércio, a sua empresinha, o seu negócio, vende alguma coisa e quer realmente fazer uma divulgação, desde o ano passado, nós começamos a fazer assim, acima de R$300, nós colocamos o seu logo, ou você, no caso, o Instagram, ou o WhatsApp, que daí a pessoa passa para a gente deixa no site da igreja, até o final de fevereiro, e retiramos isso em março. Porque antigamente era feita uma faixa com os logos, mas as pessoas que estão aqui na festa, não vai adiantar nada o seu logo estar ali. Então, a gente teve a ideia de deixar no site da igreja, tanto os irmãos como os visitantes que entrar lá, ele vai clicar no seu logo e vai abrir diretamente na sua página. Tá? Então, a gente vai permanecer com isso. E a gente tem mais uma novidade. Diva, pode entrar. Gente, essa daqui é a Diva. Ela não vai falar agora, mas ela vai atender vocês, tá? Ela é a nossa IA, aqui para a festa das crianças. Vocês entrando, dá para colocar aí no site da igreja, para o pessoal ver? Vocês entrando no site da igreja, vai ter lá em cima, eventos. Entrou no eventos, vai estar a festa das crianças. Tá vendo o ícone ali? Vai direto para a Diva. Não adianta perguntar nada para a Diva, não, que ela só vai falar da festa das crianças, tá? Não precisa perguntar de dízimo, da secretária, se o pastor pode atender. Ele não vai atender, tá? A Diva só vai falar em relação à festa das crianças. Idade, até 13 anos. O pastor fez uma pergunta. 12, assim, para 13? Não, é 13 mesmo. Enquanto não completar 14, está dentro. Aí, se tiver 14 e 15, vai participar, porque a festa é para todo mundo. Só não vai ganhar lembrancinha no final, porque a gente vai fazer o cadastro para crianças até 13 anos. Mas está aberto para a família toda. Quem aqui já veio nas festas sabe como funciona. Então, a gente trabalha com 1.000 a 1.200 lanches, mesmo o cadastro sendo para 200 a 250 crianças, porque a gente não nega o lanche ou que a gente estiver servindo para o acompanhante. Gente, e é à vontade. Enquanto tiver lanche, pode estar comendo. A gente serve refrigerante, suco, cachorro-quente, pipoca, gelatina. No final ainda tem a lembrancinha, mais um docinho. Então, a gente precisa de muita oração e muita doação, gente. Peçam para os vizinhos, peçam para os parentes, para que todos venham estar nos ajudando para essa festa. E não esqueçam de convidar as crianças, que são os principais. Sem as crianças não é festa das crianças, tá? E, ó, a Diva, gente, qualquer coisa, tira as dúvidas com a Diva, tá? Não precisa ligar para a Lu, não. Liga direto para a Diva, tá? A gente está tirando esse trabalho da Lusitânia. Gente, que Deus abençoe a todos. Amém, glórias a Deus. Aplauda o Senhor. Amém. Vamos seguir as orientações, tudo que a Andréa falou. Os irmãos repararam que teve um vídeo com a festa do ano passado. E nós cremos sempre que Deus tem mais para nós e vai nos abençoar mais ainda com as doações. Vamos alcançar mais crianças para Jesus. Nós temos essa fé e vamos estar contribuindo conforme foi orientado. Que Deus abençoe todos nós, abençoe as crianças do nosso bairro. Entrega dos dízimos e das ofertas. Eu vou ler lá Levítico 22, versículo 31. Levítico 22, versículo 31, para os dízimos e para as ofertas, mas esse versículo, na verdade, serve para várias coisas, a nossa vida cristã, né? Até quando você pensa na própria festa, que diz assim, Levítico 22, 31, obedeçam aos meus mandamentos e ponham-nos em prática, eu sou o Senhor. Na verdade, a forma de você mostrar que você é obediente é pôr em prática aquilo que Deus ensinou, né? Então, nessa questão da festa das crianças, nós temos que colocar em prática tudo aquilo que você viu. Ó, veja o que você pode doar, você vir aqui no dia, você trazer crianças, isso é colocar em prática, não apenas falar amém, mas colocar em prática aquilo que nós dizemos que nós cremos e que nós vamos obedecer. E faz parte da obediência tudo que Deus manda, inclusive os dízimos e as ofertas também, né? Então Deus tem nos abençoado bastante, tem nos dado o pão de cada dia, né? Nós vemos que a própria festa também fala de doações,
aquilo que você já recebeu do Senhor, você abrirá o seu coração para abençoar a festa. Mas a igreja também, de forma sempre contínua, a primeira forma de você obedecer a Deus na parte financeira é você entregar o seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor. Isso é colocar em prática. Você fala assim, eu confio que Deus, aqui usa a expressão, ponha-nos em prática. Eu confio que Deus me abençoa, eu confio que Deus me sustenta. Eu colocar em prática é isso, eu fazer algo prático, eu dar a oferta, eu fazer um ato, uma ação. Então, é nessa fé que nós continuamos, e que Deus nos ajude realmente a ser obedientes e colocar em prática, pois há toda a tentação para a gente ser apenas teórico, mas nós vamos colocar em prática, vamos pedir para Deus nos abençoar, assim como já havia no Antigo Testamento, também hoje vamos colocar em prática tudo aquilo que Deus está pedindo para nós fazermos. Vamos orar, consagrando esse momento, crendo que Deus recebe as ofertas e os dízimos do teu povo. Vamos orar, consagrando esse momento. Senhor meu Deus, nos ajuda, Deus, a obedecer os seus mandamentos e a continuar obedecendo eles, que possamos colocar em prática, Deus. Se nós confiamos em Deus, se nós declaramos que queremos obedecer aquilo que o Senhor manda, nos ajuda a colocar em prática em tudo em nossa vida, em todas as questões da nossa vida, mas inclusive nessas questões relacionadas à nossa igreja. Que o Senhor toque no nosso coração, ó Deus, que o Senhor direcione a cada um para estar ajudando, por exemplo, na festa das crianças, com doações, vindo aqui, trazendo crianças, orando, e também faça que possamos continuar nessa fidelidade nos dízimos e nas ofertas, que não venha nenhuma tentação, nenhum pensamento que venha nos desviar desse caminho, que possamos continuar confiando, Deus, que o Deus cuida de nós, em todas as nossas áreas da nossa vida, inclusive na área financeira, Deus, e nós queremos colocar em prática, Deus, essa confiança, entregando as nossas ofertas. Nós consagramos os dízimos e as ofertas que serão entregues aqui, aqueles que têm sido entregues durante a semana. O Senhor conhece a situação de cada um, por isso eu peço que o Senhor abençoe, multiplique, Deus, toca no coração de cada um dos seus servos, resolva as situações. De repente alguém está com uma situação financeira difícil, mas o Senhor é aquele que pode dar a solução, que pode abrir o caminho que essa pessoa e essa família precisa. E continua abençoando a nossa igreja na administração de todos esses recursos. Por isso nós consagramos esse momento na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Quando estivermos cantando, você que trouxe os seus dízimos e as suas ofertas, poderá estar consagrando a Deus aqui no gasofilácio. E nossos irmãos da intercessão também estão aqui na frente para receber os nossos pedidos. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? Amém. Nosso Deus, Ele é o Deus provedor, Jeová Jireh. Ele não nos deixa faltar nada, Ele provê todas as coisas, esse é o Deus provedor. Amém? Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu, seu nome é Jeová Jireh, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo
ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Porque Ele está, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Você não está sozinho. Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, Jeová Jireh. E as nuvens de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. E as nuvens de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. E as nuvens de novo, eu creio em ti. Quantos creem que Deus, Ele é o Jeová Jireh, provedor? Ele não nos deixa faltar nada. Pode vir a tempestade, mas o Senhor é conosco, amém? Tempestade, a tempestade e o vento não pode, não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti. A tempestade, não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, Deus provedor. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Você crê que o Senhor é o Deus que provê todas as coisas? Amém. Toda glória, toda honra ao nome de Jesus. Aleluias. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas assim comigo. Porque dele, por ele, para ele
você adora o Senhor, levante as suas mãos e diga: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, levante sua voz. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória. Estamos aqui para isso, para exaltar e glorificar o nome do Senhor em tudo que nós fazemos. E eu quero, antes de orar, porque a gente vai ter um momento de oração, intercessão, eu queria fazer 2 momentos, compartilhar com a igreja. O primeiro deles é falando que nós recebemos novos membros aqui na nossa igreja, né? Então, como são públicos diferentes, né? Uma turma vem de manhã, outra à noite. Então tem aí na projeção esses novos membros que nós recebemos hoje pela manhã. E por que eu estou apresentando isso, meus irmãos? Para que nós possamos orar por essas vidas, né? Para que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, assim como a gente tem orado por vocês que já são membros
há mais tempo da nossa família Vila Diva. Então, que você olhe para eles. Tem alguém aqui hoje deles agora? Não, né? A maioria veio na parte da manhã. Então estavam na parte da manhã. Mas ore por essas vidas e ore pelo seu irmão, pela sua irmã durante a semana. Nós como igreja temos esse hábito de incentivar os irmãos a estarem orando uns pelos outros. E queridos, a gente sabe que muitas pessoas têm passado por lutas, dificuldades, situações que de repente você não tem nem conhecimento, mas é importante a gente orar. Senhor, cuida dos irmãos lá da igreja, da Vila Diva, cuida desses novos membros da nossa igreja, cuida dos mais antigos, cuida dos idosos, cuida dos doentes, cuida dos enfermos, cuida dos pais, das mães, dos casais. Você possa se identificar com alguma área para você orar, porque é muito importante, irmãos, nós orarmos uns pelos outros. Posso contar com você, amém? O segundo momento que eu quero fazer agora é convidar o irmão João. Ele vai estar vindo aqui na frente e ele vai compartilhar aquilo que Deus colocou no coração dele. Pede para a igreja sentar, é melhor, né? Pode sentar, ele vai ter um tempinho aqui para nós orarmos na sequência. Fique à vontade. Gente, boa noite. O que eu vou falar agora tem muito a ver com a tua pregação de manhã, tem muito a ver com o que você abriu hoje a celebração, e tem muito a ver com o que a Ju cantou, Jeová Jirê. Eu estou aqui, normalmente a gente sobe aqui para celebrar uma vitória, para celebrar uma conquista, alguma coisa que Deus fez para a gente, sem que a gente merecesse absolutamente nada. Eu vim aqui agradecer, eu fui sexta-feira desligado do meu emprego. Mas como é que alguém pode subir para agradecer ser desligado do emprego? É porque foi a vontade dele. Durante muitas noites, e passei em claro, acordei várias vezes à noite pedindo: Senhor, que a tua vontade seja feita. Ou se é para que as pessoas do meu emprego saíssem, ou para que eu saísse, mas que a vontade dele fosse feita e não a minha. E na sexta-feira a vontade dele foi feita. Muito difícil fazer o que eu fazia. Foram 20 anos na empresa, desses 20, 18 ininterruptos. E nesse último ano eram assédios morais, ameaças contra a minha idoneidade moral, contra naquilo que eu acredito quando eu aceitei Jesus. Né? Então, eu não vim comemorar, mas eu vim agradecer que a vontade dele mais uma vez foi feita. E eu estou livre daquelas pessoas do mal. Né? Eu acho que isso era muito difícil. O tratamento com a Mari, com o João, as pessoas que eu mais amo na vida, era uma coisa insuportável. Então, eu estou aliviado. E mais uma vez ele me salvou. Ele me salvou lá atrás da cruz, me salvou quando eu me converti aqui, e agora ele me salvou daquelas pessoas lá que estavam lá. Né? Só a Mari e o João Pedro sabem o que eu passei. Então, eu quero falar. Se a gente tivesse combinado, eu falei com o pastor hoje, eram 5 horas da tarde. Se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Toda a pregação da manhã, a tua abertura na celebração, o que a Ju cantou, só isso vem de encontro a uma coisa: a gente cada vez mais precisa entregar a nossa vida na mão dele. A gente não sabe o motivo que vai acontecer, e eu confio nele. Ele não fechou uma porta, ele abriu meu coração e abriu uma grande porta. Muito obrigado, Senhor. Essa última fala do João, né? Deus não abre... como que você falou agora? Deus fechou a porta, né? Não fechou porta nenhuma. Mas Deus cria oportunidades, né? Deus vai criar novas oportunidades. Mais tranquilo. E aí, João, você compartilhando esse testemunho, confesso aos irmãos que quando ele falou: pastor, eu posso ter uma oportunidade para falar isso, né? Ele falou um pouquinho, me surpreendeu, né? Porque é o que ele falou mesmo. Geralmente nós damos oportunidades
olha, pastor, a igreja orou porque eu precisava de um emprego, porque eu precisava ter uma bênção nessa área da minha vida. E ele coloca, eu achei interessante isso, eu estava pensando essa tarde, né? Que algo que iria trazer desespero para muitos, né? Trouxe paz ao coração dele. É claro que como homem, pai, marido, sem dúvida, né? As contas, as coisas pela frente, passa na cabeça. Isso, né? Qualquer ser humano vive isso, essa realidade. Mas o que é mais importante, João, é a gente permitir essa paz reinar no nosso coração. E realmente, olha, se a gente tivesse combinado, talvez seria tudo diferente. Porque até essa última música, né, ela nos conduz a nós glorificarmos a Deus, independente de situação. Porque, me permitam usar o seu exemplo, às vezes a gente só quer agradecer, glorificar o nome de Deus, quando tudo sai do nosso jeito, quando a gente, eu planejei, olha que bom, deu certo. Ele não planejava essa demissão, né? Mas aconteceu, mas ele orava, Senhor, faça a sua vontade. E não se esqueça, igreja, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, melhor do que a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Porque mesmo em caminhos assim, nós aprendemos muitas coisas. E eu quero deixar um versículo para o seu coração. Porque você foi muito corajoso. Você foi muito ousado essa noite. E eu quero dedicar esse versículo para você. Eu estava ali orando, pensando, refletindo antes desse momento. E Deus colocou esse texto. E eu quero dividir com você e, obviamente, deixar para a igreja também. Paulo, ele diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Em outras versões diz, eu aprendi o segredo do viver. Então depois eu te mando lá, você guardar no seu coração, mas para deixar para nós, irmãos, essa realidade que todos nós estamos sujeitos a passar por problemas, dificuldades, coisas inesperadas, mas quando nós temos, eu estava conversando isso com a Juliana quando eu estava indo para casa de manhã, mas quando nós temos Deus, Ele é a nossa segurança. E aí eu fico imaginando quantas pessoas ficam sem direção, porque você tem uma direção. Você tem Deus, você tem Jesus e o Espírito Santo. Você tem uma família espiritual, você tem um pastor que vai estar orando por você. Você tem uma família, você tem irmãos em Cristo que está com você. Então, não há por que duvidar do cuidado de Deus. Não há por que duvidar que Deus está no controle de todas as coisas, tá certo? Que Deus te abençoe, viu? E eu queria aproveitar, agora fique de pé, vamos orar. Convidar o irmão Ronaldo para nos conduzir em oração, mas o louvor, por favor, toque aí alguma música, essa mesma que vocês estavam tocando por último, para que você possa também orar na sua necessidade, porque veja bem, irmãos, eu falei um pouquinho isso com o João pela manhã. Tem coisas que às vezes estão acontecendo na nossa vida, que se a gente não tomar o cuidado, pode nos adoecer. É uma necessidade, é o que a gente precisa, mas irmãos, às vezes tem coisas que podem nos deixar doentes. Hoje de manhã eu preguei isso. Proteja o seu coração. Então não é porque a gente precisa de algo que está nos fazendo bem. Então entenda que mesmo quando a gente não tem o que quer, Deus, Ele sabe o que nós precisamos, irmãos. Então se alegre no Senhor, não nas circunstâncias. Seja contente com aquilo que Deus te dá. E aí Ele vai com certeza mostrar que o que Ele nos dá
é suficiente e que a gente não precisa de mais nada. Então, nesse sentido, ore com alguém que está do seu lado. Vamos ter esse momento de intercessão. Depois a gente vai voltar a louvar a Deus. Então vamos orar. Presente a vida do João nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Clamamos ao Senhor aqui, Senhor. Recorremos ao Senhor. Pedimos ao Senhor, meu Pai, para com aqueles que se encontram enfermos, meu Pai. Seja o Senhor, seja o operar do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, curando aqueles que se encontram enfermos em meio à tua igreja, ou aqueles até mesmo que não puderam chegar aqui nessa noite de hoje, mas sabemos que és o Senhor que pode fazer. Pedimos ao Senhor e clamamos ao Senhor em nome do Senhor Jesus, através do Espírito Santo do Senhor, meu Pai, para que haja cura, seja ela qual for, meu Pai. Entra com providência, curando os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, nessa noite de hoje, meu Pai, para que haja testemunha em meio à tua igreja, mediante os feitos do Senhor, que não mudou, não mudarás e sempre será o Deus que tu és, meu Pai. Também apresentamos aqui, meu Pai, aqueles que têm causas na justiça, meu Pai, causas na justiça que se delongam, Senhor, que estão ali travadas, bloqueadas, Senhor. Destrava, desbloqueia essas causas na justiça, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, aqui pedimos ao Senhor e clamamos ao Senhor, porque é um bem necessário, é uma vitória para os teus filhos. Conceda essa vitória. Também pedimos ao Senhor aqui, meu Pai, clamamos ao Senhor para com aqueles, meu Pai, que buscam uma porta de emprego, Senhor. Abra portas de emprego dignas e justas para os teus filhos, Senhor. Faça o mover do Senhor, direcionando aqueles currículos que foram enviados, que sejam direcionados para as mãos advinda do Senhor, meu Pai. É que pedimos e clamamos ao Senhor: honra teus filhos, honra tuas filhas, presenteie eles dessa maneira, dessa forma, demonstrando que és o Senhor nessa causa, nessa situação, Senhor. Não os deixe na mesma situação a qual eles se encontram. Também apresentamos a tua filha Cida, Senhor, a Cida Campolim, Senhor. Seja para com ela ali, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Fortaleça ela ali, Senhor. Fortaleça ela, livra ela das dores, livra ela dessa enfermidade, Senhor, que tenha assim perdurado por tempos e tempos, Senhor. Mas clamamos ao Senhor, clamamos e recorremos ao Senhor, apresentamos a tua filha aqui, Senhor. Restaura ela, cura ela, Senhor. Cura ela, porque a quem pediremos nós, a quem clamaremos nós, se só o Senhor pode fazer, em determinadas situações que não cabe aos nossos esforços, Senhor, ao nosso entendimento, Senhor. Cabe unicamente ao Senhor fazer aquilo que lhe apraz, Senhor. Por isso estamos aqui nessa confiança, nessa esperança advinda do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Levante suas mãos, adore a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia, você pode aplaudir a Jesus mais uma vez, a Ele a honra, a Ele a glória, para todos sempre, amém. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Quero convidar vocês a abrirem sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. A partir do verso 11. Juízes, capítulo 6, do verso 11 até o 16.
Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Asbierrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, e quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Nós vamos falar nessa noite sobre como vencer pensamentos ruins. Porque a grande verdade, meus irmãos, é que sim, todos nós temos pensamentos ruins. E eu vou te provar isso. Não adianta você dizer: não, pastor, eu não tenho pensamentos ruins. Todos meus pensamentos são puros. Todos meus pensamentos são dignos da bênção de Deus. Mas se nós analisarmos, meus irmãos, a nossa vida, o nosso dia a dia, sem dúvida, nós enfrentamos uma grande batalha mental com os nossos pensamentos. Há uma guerra sendo travada. Eu já tenho falado isso para a igreja em alguns momentos, que é uma batalha espiritual, que eu e você estamos vivenciando, e que na verdade essa batalha espiritual começa onde, meus irmãos? Na mente. Os nossos pensamentos precisam estar cada vez mais fortalecidos por Deus, para que nós possamos vencer as lutas que estamos enfrentando. Às vezes existem derrotas que nem aconteceram ainda, mas na nossa mente já fomos derrotados. A luta nem aconteceu, mas você já está se sentindo fraco, desanimado, derrotado, com os seus próprios pensamentos, como aconteceu aqui com Gideão. Gideão, meus irmãos, se você, e eu aconselho isso, leia com mais calma o capítulo 6, todo, de Juízes, porque tem lições preciosas aqui da vida de Gideão, mas essa porção que nós separamos mostra que Gideão, ele estava enfraquecido na sua mente, os seus pensamentos. A começar aqui, ele já estava num lugar errado. Ele estava aqui, como diz o versículo, né? Versículo 12, 11 e 12, né? Ele estava malhando o trigo, aonde? Num tanque de prensar uvas. Aquele não era o lugar para Gideão malhar o trigo, mas para prensar uvas. Parece uma coisa tão simples para nós, mas para você ver aonde que os pensamentos errados nos levam.
faz a gente até mesmo estar no lugar errado, se a gente não tomar o devido cuidado. E aqui no decorrer do texto, mostra que Deus enviou Deus enviou para Gideão um anjo para falar com ele, para que as coisas ficassem muito claras na experiência que ele teve aqui na ocasião e naquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, meus irmãos, a gente precisa estar muito atento, porque de repente, na simplicidade das coisas, Deus quer que você esteja entendendo o que Ele quer fazer na tua vida. Mas, às vezes, os nossos pensamentos não permitem a gente entender claramente o que Deus tem para nós. Você sabia que muita gente, às vezes, passa por um problema e não consegue superar? Não é porque Deus não quer abençoar. Na verdade, Deus já abençoou. Mas, às vezes, o pensamento dela bloqueia a visão dela de enxergar a resposta de Deus. É por isso, meus irmãos, que no Antigo Testamento, principalmente, Deus enviava anjos para falar com alguns deles, para que eles não tivessem dúvidas, para que eles tivessem certeza daquilo que Deus queria de suas vidas, porque a batalha na mente deles era tão grande que precisava de um anjo, de um milagre, de alguma coisa nesse sentido, para que eles pudessem ter claramente, transparente, qual era a vontade de Deus. Pastor, mas por que hoje não acontece isso? Por que hoje não aparece um anjo na minha frente, me mostrando que eu tenho que seguir esse caminho, que eu tenho que fazer isso, que é a vontade de Deus? Por que hoje não aparece um anjo, como apareceu para Gideão? Sabe por quê? Olha para cá. Porque você tem o Espírito Santo, amém, meus irmãos? E se você tem o Espírito Santo, com todo respeito aos seres angelicais, você não precisa de anjo nenhum para falar com você, amém, igreja? Você já tem alguém que é extremamente importante na sua vida, que é o Espírito Santo, que você pode se conectar em oração, na palavra, e entender, olha, o Espírito Santo está me mostrando que eu tenho que ir por esse caminho, que eu devo evitar essa situação, que eu tenho que tomar essa decisão. Então hoje, não existe anjo aparecendo para nós, porque graças ao bom Deus, nós temos o Espírito Santo, que é o suficiente para que nós tenhamos a clareza daquilo que Deus quer para a nossa vida. Mas mesmo com o Espírito Santo, e lá no passado, mesmo com anjos, às vezes nós nos confundimos. Quem aqui nunca se questionou dizendo, será mesmo que essa é a vontade de Deus? Será que essa decisão é isso mesmo que Deus quer da minha vida? É claro que existem fases que a gente precisa se debruçar um pouco mais na palavra de Deus, ouvir a mensagem ministrada, orar. Tudo isso faz parte como complemento daquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Mas, meus irmãos, mesmo assim, a gente se sente confuso às vezes. A gente fica em cima do muro. E que, na verdade, por um pouco tempo das nossas vidas, a gente não pode alimentar essa confusão, essa dúvida. Porque Deus não é Deus de confusão, amém, igreja? Deus não é um Deus para nos permitir ficar em cima do muro. Se você tem um assunto a ser resolvido, você tem que colocar, a gente vai falar isso em alguns pontos mais para frente, mas só adiantando alguma questão, a gente tem que colocar diante de Deus, porque, meus irmãos, a dúvida, ela nos atrapalha na nossa caminhada. Os questionamentos que nós fazemos, que não é um pecado, Deus sabe que nós somos limitados, e que nós vamos questionar, mas nós não podemos permitir que essa dúvida, esse questionamento, dure anos nas nossas vidas.
Se você olhar para esse texto, você vai ver que o próprio Gideão, ele questionou. Ele disse assim, Deus usou o anjo, né? E aí ele respondeu lá no verso 13, ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Por que veio essa desgraça sobre nossas vidas? Gideão estava falando isso. E aí, né, Deus fala com ele, e aí novamente ele questiona, ele dizendo assim, onde estão as tuas maravilhas, que os nossos antepassados falavam? Onde estão? Por que não acontece hoje, se só acontecia no passado? Porque as histórias do Antigo Testamento para nós, para eles, eram contadas, era ensinada nas horas das refeições, era o ensino do pai para com o filho. Então eles contavam, olha, Moisés foi um homem de Deus, ele atravessou o mar com todo o povo de Israel. Então eles contavam essa história, e Gideão, ele questiona, ele fala, aonde estão essas maravilhas? Por que hoje não acontece isso? Por que a gente não vê hoje acontecendo isso, o que acontecia no passado? Então, Gideão, ele também se questiona, ele questiona Deus, nessa experiência que ele estava tendo ali com o anjo. E aí Gideão ainda continua, mas agora o Senhor abandonou a gente, o Senhor entregou a gente na mão dos midianitas. Então veja como o pensamento de Gideão estava limitado, como ele estava ali aprisionado por aqueles pensamentos. E meus irmãos, quantos de nós às vezes estamos aprisionados, sabe, nos nossos pensamentos, e isso vai crescendo dentro de nós. Ah, mas olha, se Deus está comigo, por que aconteceu isso? Sabe, coisinhas que às vezes acontecem, porque foi Jesus que disse, no mundo vocês vão ter aflições. E que na verdade, irmãos, nem tudo naquele instante vai ter uma resposta, porque a gente quer resposta para tudo. Ah, eu estou vivendo isso, então por que está acontecendo isso? Ah, aconteceu aquilo, será que foi por isso? Então a gente quer resposta e a gente mesmo interpreta elas. Mas tem hora, irmãos, que Deus não está preocupado em responder algumas coisas. Ele está preocupado em moldar o seu coração, em aperfeiçoar o seu caráter, em mostrar para você enxergar quem realmente Ele é, o Deus Criador, o Jeová Jirê, que supre, que cuida de nós, quando a gente acha que Ele não está cuidando. Gideão aqui, meus irmãos, ele questiona, ele vai se aprofundando nesse questionamento. O Senhor nos abandonou, porque o Senhor nos tirou lá do Egito, porque isso não está acontecendo, nos livra aqui da mão dos midianitas. Só estou contando isso, meus irmãos, porque realmente nós, em algumas ocasiões, vivemos como um Gideão. Estamos lá lutando, não é nem contra as batalhas da vida, mas contra a gente mesmo, contra os nossos pensamentos. Às vezes você não está nem tendo luta, entre aspas, né? Externa, mas você tem uma grande batalha dentro de você. Você está lá, lutando e tentando se afastar daquilo que está atrapalhando o seu caminhar com Deus. Mas pensando sobre isso, quais são os pontos importantes que nós podemos aprender para como melhorar os nossos pensamentos ruins? E são ruins porque eles são destrutivos. Eu não sei qual é o pensamento que você luta diariamente, né? Não sei se você se reserva dos seus pensamentos para ninguém saber. Mas como é, meus irmãos, que nós superamos esses pensamentos, que é necessário a gente vencê-los? Primeira coisa, reconheça a origem dos pensamentos ruins.
Porque da mesma forma que você pensa coisas boas, sem dúvida, virá pensamentos ruins também. De alguém, da situação, do país, da empresa, das instituições, da igreja, do irmão, de alguém da sua família, do vizinho, da esquerda ou da direita. Pode ocorrer na nossa vida pensamentos ruins, né? Mas o que é que a palavra de Deus, ela nos fala? 2 Coríntios 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então, nesse contexto aqui, Paulo com certeza está dizendo que em alguns momentos nós podemos ter um pensamento e Satanás se aproveitar disso. Porque foi Jesus mesmo que disse, certa vez, a boca fala o que está cheio o seu coração. Em alguns momentos, irmãos, Satanás pode querer usar os seus pensamentos contra você mesmo, porque você falou isso. Eu não suporto fulano de tal. O que Satanás vai fazer? Ele vai criar mais intrigas. Eu não consigo um lugar lá nesse trabalho. Satanás vai fazer o quê? De repente ele vai até usar alguém e eu não estou classificando quem é melhor ou pior, nível A, nível B, mas às vezes Satanás coloca lá no coração do teu chefe alguém que de repente não tem nem a capacidade que você tem para colocar no lugar que era teu. Está entendendo, irmãos, que além da luta externa, a gente também está trabalhando com isso. E na nossa trajetória, para a gente resolver algumas questões dentro de nós, a gente precisa, sim, saber qual é a origem disso. Da onde está vindo? É por isso que é tão importante a gente ter comunhão com Deus, andar com Jesus, com o Espírito Santo. Porque é Ele que vai revelar a você qual é a causa disso tudo. Às vezes na nossa limitação, a gente enxerga uma situação, mas aquela não foi a causa real que surgiu na tua vida. Talvez você está olhando daquela maneira, olha, eu estou vivendo isso por causa disso, mas às vezes não é nem aquilo, nem foi o pavio que estourou, nem foi, o ponto de partida do que você está vivendo. De repente tem alguma coisa por trás disso, que só Deus, só o Espírito Santo é que pode revelar para você realmente qual é a causa do que você está vivendo. Por isso, irmãos, como diz aqui, né? A gente precisa ter discernimento de onde estão acontecendo todas as coisas. Segundo ponto para a gente pensar, nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus. E eu procuro sempre, você que é membro dessa igreja, você sempre vai ouvir isso de mim, que não tem como deixar fora elementos básicos da nossa vida. Básicos, mas fundamentais. Que, por exemplo, é a palavra de Deus. Eu não consigo imaginar um cristão querendo enfrentar o seu dia a dia, mudar a rota do seu destino sem a palavra de Deus. Tomar decisões sem escutar o que Deus está falando com ele através da sua palavra. Não tem como, meu irmão, minha irmã. Se você, por acaso, tem esse hábito, mude esse comportamento. Tenha a palavra de Deus, como nos Salmos mesmo diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Faça da palavra de Deus a sua bússola, o seu direcionamento. Ouvir conselhos de pessoas é ótimo. Pessoas de Deus, pessoas que estão em contato com o Senhor. Porque às vezes você vai buscar conselho de gente que não tem nada com Deus. E pode ser até usado pelo diabo. Mas a palavra do Senhor, você ali, todos os dias, orando, lendo a palavra,
buscando uma direção, sem dúvida, irmão, irmã, Deus pode revelar coisas novas no teu coração. Se crê nisso, digam amém. Foi isso que Josué recebeu como conselho de Deus, né? Os irmãos sabem muito bem. Moisés tinha acabado de morrer e Deus falou o que para Josué? Josué, seja forte e corajoso. Mas entre linhas ali, o que Deus disse para ele? Não te aparte desta lei. Medita nela de dia e de noite. E aí tem algumas pessoas, eu já li um versículo hoje pela manhã, tipo caixinha de surpresa, né? Eu já li, ó, tá bom demais. Não, não tá bom. Porque quanto mais a gente alimenta o nosso coração da palavra, mais esclarecimento, revelação, direção nós teremos, irmãos. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que vem, meus irmãos, a renovação da nossa mente? É lendo gibi? É lendo notícias na internet? Não. A renovação da minha e da sua mente vem com a palavra de Deus. Eu vou ser assim. Você talvez esteja até careca de saber disso, mas é o que eu falo. É o feijão com arroz que faz a diferença. Certa vez um pastor, não eu, é só uma ilustração, foi visitar um casal. Você já sabe dessa história, mas só para a gente relembrar. E aí, né, o pastor fez a visita, aquela coisa toda, e orou pelo casal, abençoou eles e foi para casa. Aí, em determinado momento, a esposa dele chega e fala: marido, cadê aquela colher que eu gosto tanto e eu preciso usar ela, tal? Não sei, esposa. Aí a mulher chega para ele e fala assim: nossa, será que o pastor levou aquela colher? Olha, pondo a culpa até no coitado. Será que o pastor levou a nossa colher? Enganado. Já estava julgando, mas colocou essa palavra para aliviar. Talvez ele levou enganado nessa colher aí, para não julgar ele de ladrão. Mas eles não achavam aquela colher, vasculharam a casa e toda aquela coisa. Até que um dia ela não aguentou e falou: eu vou perguntar para o pastor se ele pegou essa colher. E aí a moça lá perguntou para o pastor, falou assim: o senhor, por acaso, né? Quem sabe? Levou uma colher aquele dia que o senhor foi em casa? Ele: não levei não. Aliás, eu só trouxe de volta a Bíblia que eu estava debaixo do meu braço. Tá bom. Até que em outro momento, esse pastor foi visitar esse casal. E aí ele diz: que bom estar aqui com vocês. Queria ler a palavra com os irmãos. Você pode pegar a sua Bíblia e me emprestar, para que a gente possa orar depois? Adivinha onde estava a colher? Dentro daquela Bíblia. Aquele casal fazia dias que não abria a Bíblia para ler a palavra de Deus. É só uma ilustração, irmãos, para você entender que nós não podemos viver dessa forma. A palavra de Deus, ela tem que ser aquela que dirige a nossa vida, os nossos passos. Se você não tem o hábito de ler, faça esse compromisso com Deus. Não é nem com a igreja, nem com o pastor. A gente incentiva, né, sempre lá, para dar uma sinalização: olha, a leitura do dia, que a gente faz aqui, a leitura da Bíblia em um ano. Mas, às vezes a gente não leva tão a sério o que a palavra de Deus quer nos ensinar. E é tão importante a gente ter esse tempo com Deus. Terceira coisa que nós podemos aprender para vencer os nossos pensamentos é direcionar a sua mente para as coisas que são do alto.
Colossenses capítulo 3, verso 2 diz assim: pensai nas coisas que é lá do alto, não das coisas que são aqui da terra. E nesse sentido, irmãos, nós às vezes temos mais o hábito de alimentar desastres nas nossas vidas do que as coisas boas que estão acontecendo ao nosso redor. Para pensar, só essa semana que passou, se você fizer uma conta aí nos seus dedos, quantas coisas boas você pensou? E quantas coisas ruins você pensou? Faz uma conta. Eu pensei, olha, coisas boas. Deus está cuidando de mim, né? Assim, para a gente fluir aqui no pensamento. Deus está me dando o livramento dessa situação, coisas boas. Mas quantos de nós, às vezes, permitimos que os pensamentos negativos e ruins sejam até maiores do que esses pensamentos bons? Tá vendo? Deu errado porque tinha que ser comigo mesmo. Eu sou um azarado. Tá vendo? Olha, essa situação é porque Deus se esqueceu de mim. Então, às vezes, irmãos, existem fases que a gente permite os pensamentos ruins tomarem conta mais da nossa mente do que os pensamentos bons. E a Bíblia está dizendo: pense nas coisas do alto. O que você tem que fazer quando vierem os pensamentos ruins? Sim, abrir a Bíblia, como eu já falei, pôr um louvor, escutar algo na sua casa, dentro do seu carro, põe uma música que adora a Deus, que edifica a sua vida. Hoje, quantas músicas, estava falando com nossos irmãos hoje, quantas músicas, letras péssimas, que jogam o ser humano para baixo, que coloca a mulher como um pano de chão, como um homem como um fraco. E às vezes crianças, adolescentes, pessoas da nossa casa estão ouvindo coisas assim, que de repente você acha que não tem influência. Mas, meu querido, não brinque com as coisas espirituais. Porque se da mesma forma que a palavra falada, o louvor, ela toca o nosso coração, você acha que uma música secular não toca o seu coração? Que não muda a tua trajetória? Que não muda os teus pensamentos? Vai mudar se você não tomar cuidado. Então, coloque alguma coisa que edifica o teu coração, a tua vida, que leva teus pensamentos para Deus, que faça você ter comunhão com o Senhor. Amém, igreja? Outra coisa que nós podemos aprender: entregue seus pensamentos a Deus. A palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que isso quer dizer para mim e para você, meus irmãos? Quer dizer que nós, quando fazemos de tudo, pomos um louvor, vamos na igreja, tentamos ler a Bíblia, e mesmo assim, pensamentos dentro de nós estão ali guerreando, querendo ser mais influentes do que coisas boas que vêm de Deus. A saída é colocar o teu pensamento nas mãos de Deus. É dizer: Deus, eu estou lutando, eu não aguento, e eu quero que esse pensamento saia do meu coração, saia da minha mente. Porque, meus irmãos, Deus não quer que você fique em cima do muro, como eu disse aí um tempo atrás nessa mensagem. Deus não quer que você fique ali guerreando, né? Eu vou por aqui. Não, Deus tem um caminho para você. Quantos creem nisso? Diga amém. Deus tem um propósito. Então não tem por que ficar lutando, não tem por que perder, gastar tempo com essas coisas. Se Deus está nos dando ferramentas, palavra, a Bíblia, jejum,
nem coloquei aqui, mas jejum, estar na igreja, orar, tudo isso, meus irmãos, são ferramentas que Deus colocou para nós vencermos os nossos pensamentos, que às vezes estão nos destruindo. E que muitas das vezes, pensamentos que podem estar nos levando para coisas erradas, coisas para longe de Deus. Então tem muita coisa que para mim e para você não tem desculpa. É claro que o pensamento ele virá, mas a gente não pode deixar ele criar ninho em cima da nossa cabeça, né? Não pode deixar isso, irmão. Porque como eu disse, o diabo, o Satanás, ele é muito astuto. E ele vai trabalhando de um jeito que ele pode te derrotar aqui na sua mente. Não é nem na luta que você está vivendo. Quer ver um exemplo? Lá no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, como é que Satanás derrotou Adão e Eva? Aqui, os pensamentos. O que ele fez? Colocou dúvida. Leia com calma, né? As Escrituras. Veja como Satanás se posiciona. Ah, será? É verdade o que Deus disse? Não, mas se você comer, seus olhos vão se abrir. Deus está errado. Não é isso que vai acontecer com você. E aí, o que aconteceu? Ficou com dúvida e acabou permitindo a desobediência na sua vida. Satanás derrotou aqui, na mente. Às vezes não precisa nem fazer nada contra nós, colocar alguém contra, né, usar alguém, não. É aqui, Pelo nosso horário, qual é a última que a gente pode aprender aqui, meus irmãos? Declare as palavras de Deus contra os pensamentos ruins. E eu estava pensando nessa semana, como compartilhar com você, para que isso não fique banalizado. Porque, quando a gente fala sobre declarar a palavra, existem lugares, igrejas que confundem muito isso. E eu não vou polemizar e nem quero entrar nisso, porque por causa do nosso tempo não é esse o caso. Mas existem situações, irmãos, que sim, nós temos que declarar a palavra. O que é declarar? É falar. É você abrir a boca e o que você fala tem que ser audível. Me dá um exemplo, pastor, porque pode ter muitos teólogos aqui, né? Quando Jesus estava no deserto, o que ele fez? Quando o diabo tentou ele, o que ele fez? Ele teve medo? Opção A. Ele virou as costas e foi para casa? Opção B. Ou ele declarou a palavra? Opção C. O que é que Jesus fez ali? Ele declarou a palavra. Quando o diabo confrontou a Jesus, ele disse: está escrito. E ele não falou assim, está escrito, igual o jogador de futebol, né? Que agora, para não pegar o que eles falam, eles põem a mão assim, né, na boca, para não pegar as frases deles. Jesus não fez isso. Ele declarou em bom e alto som, para que o diabo entendesse qual era o lugar dele. Está escrito. E aí Jesus faz isso em todos os momentos que ele foi tentado. Irmão e irmã, entenda bem essa questão. Quando nós falamos sobre declarar a palavra, sim, haverá momentos que quando vier o medo, você vai precisar declarar a palavra. Eu coloquei alguns aqui como exemplo. Quando vier o medo, declare: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?
Amém, meus irmãos? A Bíblia já está dizendo, de quem terei medo? Você só precisa falar. Quando vier uma situação de acusação, como por exemplo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, igreja? É isso. Quando vier uma situação de desânimo, lembre-se que a Bíblia, Jesus mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Então é isso que nós temos que fazer. Em alguns momentos, sim, é importante você dobrar o seu joelho, orar, você investir tempo lendo a palavra, é importante você dedicar um tempo de jejum, de consagração da sua vida, mas haverá alguns momentos que você vai precisar declarar a sua vitória, declarar a salvação da tua família. Foi isso que Josué fez, meus irmãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Foi ele que disse. Ele gritou no meio de todo mundo, lá no meio dos soldados. Não teve medo, foi ousado, porque ele estava correndo risco. De repente, se a família dele fraquejasse, todo mundo ia apontar o dedo. Aí, tá vendo, Josué? Cadê a sua família que você falou que ia servir a Deus? Olha lá, um escapando, o outro indo para o outro lado. Ó, sua fé, ó, é fraca. Mas em determinado momento ele precisou se posicionar e declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não sei vocês, mas eu estou aqui declarando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso que disse Josué. Amém, meus irmãos? Haverá situações assim, que nós, para vencermos alguns pensamentos, temos sim que declarar a palavra de Deus. Temos que dizer em bom e alto som, para de repente aqueles principados e potestades que estão tentando nos oprimir, para que eles ouçam e saiam, e fujam. Não estou dizendo que tudo que acontece na sua vida é obra maligna, mas pode ser que alguma situação, então, por via das dúvidas, se você entender e achar que é proveitoso naquele momento, na sua oração, declare isso, fale no seu momento com Deus. Alguns oram em silêncio, mas às vezes, irmãos, vai precisar você abrir a sua boca e declarar a sua própria vitória. Não vamos ser como o Gideão aqui, que só ficou ali, né? Ah, mas eu sou o menor do meu clã, a minha família é a menor, eu não sou ninguém. Ele disse isso, mas Deus disse para ele: com a força que você tem, vá libertar Israel. Deus já sabia que Gideão, mesmo com seus pensamentos equivocados, havia dentro dele a força necessária para ter a sua vitória. Deus, ele sabe que dentro de nós existe sim a força necessária para a gente vencer as nossas batalhas. Mas você precisa vencer aqui primeiro, na sua mente, e de repente até declarar a sua bênção. Vamos orar? Fique de pé, vamos falar com Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Não sei o que você está enfrentando, quais são os pensamentos que estão te travando, talvez trazendo derrota, cansaço físico e espiritual, pensamentos de desânimo, de desistir. Mas você está aqui essa noite, você ouviu a palavra de Deus para entender que muitas batalhas acontecem na nossa mente, mas nós podemos vencê-las. Deus não quer que você seja destruído pelos seus próprios pensamentos, mas que você seja forte, como ele disse lá para Gideão: vai nessa força que você tem. Assim o Senhor também fala com cada um de nós. Você já tem algo especial. Ele sabe do que você é capaz. Você tem força dentro de você, e mais, você tem o Espírito Santo
Então não há por que ficar em cima do muro, temer. Deus está com você nas suas lutas. Não permita amanhã o pensamento te vencer. Não permita os questionamentos serem maiores do que as promessas de Deus. Quando isso surgir, ore, leia a palavra, se lembre de um versículo, alimente teu coração com as coisas boas que vêm dos céus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos, Senhor, nessa noite. Quantos de nós às vezes travamos batalhas na nossa mente, ó Deus, mas nesta noite nós pensamos um pouco como vencer, ó Deus, e sabemos, Pai, que o Senhor nos dá ferramentas para vencer. Nós não podemos e nem precisamos ficar presos a pensamentos que nos faz se sentir fracassados, derrotados, humilhados. Não, Deus tem o melhor para nós. Deus diz na sua palavra: eis que tenho planos para vocês. Ei, alimente o teu coração, tua mente com essas coisas, meu irmão, minha irmã. Deus tem plano, Deus tem promessa, Deus tem algo novo, Deus tem uma direção, Deus tem um caminho. Senhor, tira toda a dúvida do nosso coração. Abre os nossos olhos, Pai. Estejamos atentos sempre a filtrar o nosso pensamento e não permitir, ó Deus, que as coisas ruins sejam alojadas dentro de nós. Repreendemos, Pai, todo pensamento que não vem de Ti, tudo aquilo que quer nos influenciar para o mal, para as coisas erradas e ruins. Repreendemos e declaramos, como diz a Tua palavra, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, tudo que é de boa fama, é nisso que deve ocupar o nosso pensamento e o nosso coração. Queremos viver dessa forma, Senhor, pois sabemos que mediante as lutas vamos vencer, porque o Senhor está conosco. Transforma o nosso pensamento, muda o nosso coração, e que possamos seguir em frente com a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Entregamos nossa vida nas Tuas mãos, nossa mente e os nossos pensamentos, para que nós possamos cumprir a Tua vontade em nossas vidas. Oramos, agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém? Levante as suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Aplauda ao Senhor e dá um abraço quem está do seu lado aí, tá bom? Desejando uma ótima semana. Deus te abençoe. Vai na paz de Jesus. Vejo, mas vivo do que creio, irás